Bem, como mencionado, hoje nós estamos estudando a Parashá Pekudei, esta semana. E Pekudei é o encerramento do livro de Shemot. E, ao mesmo tempo, é um encerramento bem apropriado, eu diria, porque Shemot começa já falando da redenção do povo de Israel do cativeiro egípcio. E Pekudei termina mostrando a conclusão da construção do Mishkan, que, por sua vez, é o meio que Hashem criou naquele momento para que o povo tivesse redenção de seus pecados. Portanto, existe uma conexão entre esta Parashá, Pekudei, e o início de Shemot. E por isso é uma conclusão bem apropriada, podemos dizer assim, do livro de Shemot. Mas o que significa Pekudei? Bem, a palavra Pekudei, ela significa literalmente as contas de, ou os cálculos de. E a Parashá deriva esse nome porque logo no início, da Parashá, Moshe começa fazendo uma contabilidade de tudo que foi recebido ali para a construção do Mishkan. Todos os materiais, todos os tesouros, o ouro, a prata, o cobre, os tecidos e assim por diante. Então, esse cálculo que ele fez, essa contabilidade, é daí que vem então o nome Pekudei, que quer dizer exatamente isso, os cálculos ou as contas que ele fez. E na Parashá de hoje, nesse estudo, nós vamos observar que existe um princípio muito interessante estabelecido ali por Moshe ao fazer assim, que vai também nos ensinar algumas coisas práticas sobre finanças, sobre administração das finanças e assim por diante. E vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Mas antes da gente adentrar propriamente no estudo, nós vamos fazer um resumo da Parashá para que tenhamos uma visão mais geral do que trata a Parashá, dos diversos assuntos que são abordados ali nesta Parashá. Esta Parashá pode ser dividida em 4 partes, podemos dizer assim, 4 grandes blocos de assuntos abordados. A primeira parte dela começa logo ali no capítulo 38, versículo 21, e vai até o versículo 31, que é justamente o que mencionei há pouco, quando Moshe começa a fazer ali um relato, um registro, de uma contabilização de tudo que ele havia recebido ali como doação do povo israelita e onde cada coisa foi empregada. Então, ele não só descreve os pesos do ouro, da prata, do cobre, os tecidos, mas ele também explica onde cada coisa foi utilizada, onde foi usado o ouro, onde foi usada a prata, o cobre. Então, essa é a primeira parte de Pekudei. Aí, na sequência, após esse relato, ali já no capítulo 39, no versículo 1 em diante, até o 31, Pekudei prossegue descrevendo a confecção das roupas sacerdotais, que nós estamos vendo aqui nesta imagem. E ali, com uma riqueza de detalhes impressionantes, Moshe começa então a descrever cada detalhe da roupa sacerdotal, tanto da roupa do Cohen Gadol, que é a que recebe destaque ali nessa parte, como também as roupas dos demais sacerdotes, que era uma vestimenta mais simples, mas que também tinha muita importância para o serviço do templo, do Mishkan, como foi ordenado por Hashem. E depois de falar das roupas sacerdotais, aí Moshe, no capítulo 39, versículo 32 a 43, ele faz então um relato sobre a conclusão de tudo que foi construído para o Mishkan. E o que ocorre ali? Bem, ele começa então a descrever que o povo, após a conclusão dos objetos, levou tudo para a inspeção de Moshe. Moshe então inspecionou tudo, viu que tudo estava conforme, estava de acordo com o projeto original de Deus, que Deus havia informado por meio de Moshe. E então, na Bíblia judaica, é traduzido como que Moshe até se admirou de ver que tudo estava tão perfeito. E então ele abençoa o povo, porque eles fizeram exatamente conforme as instruções que haviam recebido. Tanto o povo por doarem o que foi necessário para a construção, como os artesãos que foram incumbidos de propriamente construir, fabricar cada item, cada utensílio que seria utilizado no Mishkan. E concluindo então a quarta parte, que conclui a Parashá, nós vemos ali no capítulo 40, do versículo 1 ao 38, que Hashem então se dirige a Moshe e dá a ele instruções sobre a inauguração do Mishkan, sobre quando deveria ser a inauguração
e como deveria se proceder. Moshe então faz exatamente isso, ele segue as orientações de Hashem, marca então a inauguração, oferece a oferta queimada e a oferta de grãos, dando assim a início, ao uso do Mishkan, a inauguração do Mishkan, e então acontece ali um ato impressionante, que deve ter sido assim uma coisa incrível para eles ali, que foi Hashem se materializar, digamos assim, por meio da sua Shekhinah, ou seja, algo visível. Hashem se apresentou por meio de sua Shekhinah, e então todo o Mishkan foi preenchido por essa presença de Hashem, e a partir dali, Hashem começou a habitar no meio do seu povo, por meio da sua Shekhinah. Sem dúvida, esses acontecimentos foram acontecimentos assim impressionantes, que devem ter marcado muito ali a vida dos nossos antepassados, dos israelitas, porque são momentos em que Hashem interagiu assim de forma direta, impressionante, se fazendo presente, e o povo então pôde sentir um pouco e ver essa presença de Hashem no seu meio. Sem dúvida, algo muito impressionante. Mas quando nós estudamos a Torá, nós devemos fazer-nos algumas perguntas. O que esse texto quer nos dizer hoje, para nós aqui que vivemos no século XXI? Qual é a lição que aprendemos? O que Hashem quer nos ensinar? Então, a partir de agora, nós vamos propriamente esmiuçar algumas partes dessa paraxá, no intuito de tentar descobrir os princípios eternos da Torá que podemos aplicar na nossa vida hoje. E por isso eu peço para que todos, na medida do possível, se você possui uma Bíblia aí com você, faça uso, porque nós vamos usar aqui, vamos analisar alguns textos, vamos também usar o método Pardês e utilizar aqui, fazer um draft, associando outros textos da Brit Hadashah também, que lançam luz sobre algumas partes aqui desta paraxá, e sem dúvida alguma será muito edificante para todos nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, por exemplo, ele disse assim: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, vamos aqui entender, Paulo está dizendo que tudo que foi escrito outrora, foi escrito para o nosso ensino. Portanto, o Pekudei, assim como as demais partes da Torá, do Tanar e de outras partes das Escrituras, certamente tem muito a nos ensinar, mesmo nós que vivemos hoje, milhares de anos depois dos acontecimentos ali. Porque a palavra do Eterno é uma palavra viva, que se renova e que a todo instante está nos ensinando algo, se nós conseguirmos perceber o espírito por trás de tudo que foi escrito. Porque quando nós fazemos uma leitura da Torá, às vezes nós estamos falando de acontecimentos históricos que se deram há centenas de séculos atrás, há muitos séculos atrás, melhor dizendo. Mas também existem princípios eternos ali, nesses escritos, que são aplicáveis para nós hoje, mesmo que às vezes não tenhamos aqui fisicamente o templo de Jerusalém, pois desde o ano 70, quando foi destruído o templo, já não é possível mais oficiar exatamente da forma como estava prescrito na Torá. Mas ainda assim existem princípios eternos nas leis do Eterno, na Torá, que se aplicam a nós. Como uma vez disse o Rabino Mateus, às vezes a lei ela é eterna, mas ela tem princípios que se adaptam no decorrer do tempo conforme as circunstâncias em que o povo de Deus vive. E hoje nós, na maioria, vivendo em diáspora, o povo de Israel, também os judeus messiânicos, mesmo os demais crentes em Yeshua, que se ajuntam ao povo de Deus, temos muito a aprender quando estudamos também a Torá e outros escritos. Mas vamos então passar para o valor prático de Pekudei. O que aprendemos de Pekudei que podemos aplicar na nossa vida prática, na nossa vida de hoje? Bem, o primeiro ponto que eu quero destacar é o que está escrito em Shemot 38, do versículo 21 ao 31. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você a tem, se não tiver o celular, enfim,
E vamos ler aqui alguns versículos desta paraxá e vamos fazer uma aplicação para os nossos dias. Aqui em Pekudei, aliás, aqui em Shemot 38, que tem a paraxá Pekudei, no versículo 21 em diante, diz-nos assim: estas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, registrada como Moshe ordenou pelos Zivim, sob a direção de Itamar, o filho de Aharon, o Cohen. Betzalel, o filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, realizou tudo o que Adonai ordenara a Moshe. Auxiliando estava Oliav, o filho de Arquimassac, da tribo de Dan, que era gravador, projetista e tecelão, que trabalhava em tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. Todo o ouro usado para preparar os utensílios necessários para a obra do santuário, o ouro da oferta, pesou 29 talentos e 730 shecalim, que equivale a 875 quilos, usando-se o shekel do santuário. A prata dada pela comunidade pesou 100 talentos e 1.775 shecalim, ou seja, 3.016 quilos, usando-se o shekel do santuário. Até aí. Bem, esse relato, ele mostra que Moshe teve uma preocupação quando recebia os donativos, quando recebia aquelas ofertas, de registrar, de pesar e registrar. E após a conclusão de todo o trabalho, ele então prestou um relatório para a comunidade de Israel. E o que isso nos ensina? Qual é a aplicação que podemos fazer? Bem, nós observamos aqui que Moshe foi íntegro e honesto ao lidar com aqueles valores. Íntegro e honesto. E é muito interessante isso, porque como líder, naquele momento, talvez alguém poderia questionar isso depois, com Moshe. Alguém poderia, talvez, em algum momento, acusá-lo, talvez, de fazer uso indevido ou enriquecer às custas das doações que foram feitas. Então Moshe se preocupou em registrar e declarar quanto que foi doado e em que foi utilizado cada coisa. Então esse princípio de honestidade e integridade é uma das primeiras coisas que podemos aprender aqui de Pekudei no que diz respeito ao modo de como nós administramos as finanças, quer seja ela congregacionais, sinagogais, ou mesmo as finanças na nossa família. É importante notar que, assim como Moshe, os administradores hoje, que às vezes estão a cargo, por exemplo, na sinagoga, devem ser também transparentes, cuidar dos recursos que são doados de uma maneira que realmente se destine ao fim a que foi doado, para o fim que foi realizado. E é importante também que, periodicamente, se faça relatórios, registros, porque no caso, né, de alguém questionar um dia alguma coisa, é possível apresentar como foi utilizado, em que foi gasto, né? Isso é muito importante. Existem, por exemplo, congregações que adotaram o meio, por exemplo, de mensalmente ou periodicamente fazer um relatório e apresentar à congregação, onde se detalha cada coisa. Olha, tal mês recebemos tanto, usamos para isso, sobrou tanto. São maneiras de ser transparente e, ao mesmo tempo, são formas de a gente mostrar que segue o exemplo de Moshe, que teve essa preocupação. Moshe não precisava fazer isso. A partir do momento que o povo doou, ele poderia só usar e pronto, e acabou. Mas ele teve essa preocupação de fazer um relatório contábil, bem detalhado, e apresentar ao povo, dando-nos assim o exemplo. Mas essa boa administração de Moshe também nos ensina algo referente às finanças no nosso próprio lar. As finanças nossas no lar também devem ser tratadas com integridade, com honestidade. Devemos administrar bem, gastar com o que é realmente importante e necessário, porque são maneiras de a gente realmente mostrar que administramos bem os recursos que o Eterno nos dá. Uma outra maneira de seguirmos o exemplo de Moisés na questão da honestidade e da integridade também é declarar corretamente o imposto de renda, por exemplo.
Às vezes a gente pensa que isso não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Porque o que está escrito ali em Pekudei, sobre esse bom exemplo de Moshe, está escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução, de onde nós podemos tirar lições, aprendizados. E, portanto, nós podemos também ser honestos nessa questão de declarar corretamente o imposto de renda, recolher adequadamente o imposto de renda. Às vezes nós não gostamos, né, das alíquotas que o governo nos impõe. Mas a palavra de Deus diz, Paulo disse certa vez, né, a quem exigiu o imposto, então pague o imposto. O próprio Yeshua uma vez foi questionado, né, porque alguém questionou se deveria ou não pagar o imposto a César. Então, Yeshua pegou uma moeda e perguntou qual era a inscrição que estava ali, né? Alguém disse, não, é de César. Então ele disse, pagai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o governo, o mundo, às vezes nos impõe certas coisas e nós temos que obedecer. Faz parte da vivência cristã, da vivência de acordo com os princípios do Eterno, da gente ser obedientes às autoridades. Isso envolve pagar o imposto, além, obviamente, de obedecer outras leis, mas o foco aqui que eu estou querendo destacar é a questão de ser íntegro e honesto em todas as finanças que a Shem coloca sob a nossa responsabilidade. Então, isso envolve também sermos honestos na questão dos impostos. Uma outra forma também de demonstrar honestidade é nos nossos negócios. Todos nós compramos ou vendemos alguma coisa, de vez por outra, né? E, às vezes, isso gera obrigações. Por exemplo, talvez vender algo exija de você, se você é um empresário ou é um vendedor, talvez você tenha que emitir uma fatura, uma nota fiscal. Talvez a lei exija isso. Então, ser honesto também envolve seguir o que diz a lei nessa questão, nos informar sobre quais são nossos deveres e fazer. Essa forma de agir, de ser honesto, mostra que nós estaremos aprendendo realmente de Pekudei, do exemplo de Moshe. E isso louva o Eterno. Quando um servo do Eterno obedece, é exemplo, isso louva o Eterno. Por outro lado, quando a gente faz coisas erradas nessas coisas e somos pegos, digamos assim, isso, por sua vez, pode trazer algum vitupério sobre o Eterno. Alguém pode nos apontar e dizer, mas você não é crente? Você não diz que segue Yeshua? Então, precisamos ter esses cuidados e sermos sempre honestos em tudo, como Moshe foi. Sem dúvida, ao agir assim, nós estaremos aplicando os princípios de Pekudei e estaremos agradando ao Eterno. Mas Pekudei também fala sobre as vestes sacerdotais. Eu sei que o tempo já está avançando, mas tentarei ser breve para não avançar muito o tempo, mas temos coisas muito interessantes para falar sobre as vestes sacerdotais. Pekudei, no capítulo 39 de Shemot, versículo 1, 27 a 31, e outros versículos ali, descreve em detalhes como eram as vestes sacerdotais. E temos princípios a aprender e aplicar sobre por que Hashem exigiu que o sacerdote tivesse exatamente esse tipo de vestimenta. Se os irmãos observarem aqui no slide, nós temos à esquerda a veste do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, como é que era, né? E à direita nós temos a vestimenta mais simples, que era dos demais sacerdotes. Então ali nós podemos observar o quê? O turbante, né, que cobria a cabeça do sumo sacerdote, assim como também havia um turbante para os sacerdotes comuns. Porém, o do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, era diferente. Tinha também ali uma placa de ouro escrito santidade, né? A santidade pertence ao Eterno. Havia uma placa peitoral, né, com 12 pedras preciosas. Cada pedra tinha gravado o nome de cada das 12 tribos de Israel. Havia também o Urim e o Tumim, fixados ali nas laterais ali desse peitoral. E o Urim e o Tumim era um meio, né, era uma espécie de oráculo, né, quando o povo precisava de uma orientação sobre algo importante. Às vezes um rei precisava tomar uma decisão se deveria ir a uma guerra ou não. Ele procurava o sacerdote fazia uso do Urim e Tumim, e o Eterno respondia por meio, desse método. E mais à frente vamos entender alguns detalhes. Por enquanto vou só descrever. Havia também, o sumo sacerdote, assim como os demais sacerdotes, usavam uma túnica de linho, né, branco, que era
a segunda vestimenta, né, digamos assim, porque a primeira havia um calção, né, interno, depois tinha essa túnica branca, depois tinha uma outra túnica azul e tinha ainda o éfode, que é esse colete grande que vai por cima da túnica azul, e na túnica azul, no finalzinho dela, tinha umas romãs e havia também os sinos, que faziam barulho quando o sumo sacerdote entrava, né, adentrava no Mishkan. Isso era muito importante porque se ele entrasse despreparado, se ele entrasse, vamos dizer assim, em pecado, ele poderia morrer lá quando adentrasse a área do Santíssimo, onde havia a arca. Então, normalmente o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada e se ficasse em silêncio muito tempo, era um sinal de que talvez ele teria morrido ali. Então, se puxava ele pela corda. Então, esses sinos tinha uma dessas era essa finalidade. Bem, mas e o que aprendemos disso? Hashem tomou o cuidado de exigir de forma bem detalhada como deveria ser confeccionado cada item da roupa do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, assim como dos demais. Portanto, nós temos lições a aprender aqui, tem princípios que nós podemos aprender. Por exemplo, vamos começar falando do turbante. Qual é a finalidade do turbante? Bem, o turbante, os nossos sábios já têm dito há muitos séculos que a cobertura para a cabeça normalmente simboliza o reconhecimento de que acima de nós existe uma autoridade maior, que é Deus. O turbante sacerdotal, então, era um lembrete tanto para o sacerdote como para os demais israelitas que o via, né, oficiar ali no Mishkan e depois no Beit HaMikdash, de que acima de nós existe uma autoridade suprema que a gente precisa reconhecer e obedecer, que é Hashem. E isso é muito interessante. O Talmud, no Tratado Zevarim, 88b, faz alusão a isso e diz que ao usá-lo, ou seja, ao usar esse turbante, o sumo sacerdote estava como que expiando os pecados da arrogância. Entenderam? Ou seja, era um meio assim mais incisivo, digamos assim, das pessoas reconhecerem ou lembrarem pelo menos que Hashem é quem é a autoridade máxima. Então, ninguém deve ser arrogante ou se achar o tal ou melhor do que outros, porque acima de nós tem alguém que esse sim é maior e é supremo, que é Hashem. Mas nós vimos também que, segurando o turbante, havia uma placa de ouro, escrito santidade pertence a Hashem. Por que isso era importante? Por que Hashem mandou fabricar esse item específico e escrever nele a santidade pertence a Hashem? Bem, sem dúvida alguma, a santidade é um dos temas mais abordados nas Escrituras, tanto na Torá como no restante, no Tanar, na Brit Hadashah. Sempre as Escrituras incentivam e destacam a importância de nós seguirmos um proceder de santidade. Por quê? Porque Hashem é santo. E se nós um dia queremos realmente viver com Ele, nós temos que também ser santos. E esse era um lembrete muito oportuno. Na carta aos Hebreus, aos judeus messiânicos, no capítulo 12, versículo 14, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, para que a gente possa ver a grande importância que a Escritura dá ao proceder de santidade. Então, abra a sua Bíblia na carta aos judeus messiânicos, no capítulo 12. E nós vamos ler aqui só alguns versículos, porque nós precisamos associar, né, fazer esse drash aqui, de associar esse texto a Pekudei, porque tem tudo a ver com esse assunto da santidade. Aqui no capítulo 12, versículos 14 a 17, está escrito assim: esforcem-se pela manutenção da Shalom com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos.
que não haja ninguém sexualmente imoral ou ímpio, como Esaú, que em troca de uma única refeição abriu mão dos direitos de filho primogênito. Vocês sabem certamente que mais tarde, quando ele quis obter a bênção do pai, foi rejeitado. De fato, mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança de seu coração de nada valeu. Olha o que a Escritura diz aqui: sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, nós não queremos que o nosso viver, que o nosso caminhar seja em vão. Nós não queremos morrer na praia, não queremos naufragar. Nós queremos perseverar até o fim, entrar no Olam Rabá, usufruir as bênçãos que haverá, que o reino de Deus trará. Mas para isso nós precisamos fazer o nosso dever de casa, que envolve a santificação. Mas o que é ser santo? Bem, santidade no sentido conforme a Escritura nos ensina, não é ser um tipo de ermitão. Não é você se isolar numa colina, num mosteiro, né, e separar-se totalmente das pessoas. Não é bem assim. Santidade, realmente no sentido original, na acepção da palavra, tem um sentido de separar-se. Mas é separar-se de tudo o que contraria a vontade de Hashem. Significa tirar da nossa vida tudo o que não agrada a Hashem. Ou seja, é tirar de nós, da nossa vida, do nosso viver, do nosso modo de vida, tudo aquilo que contraria a Torá, tudo aquilo que é contra os ensinamentos de Hashem. Então, quando a gente faz isso, a gente está se santificando. Ou seja, vamos partir para alguns exemplos práticos para a gente entender. Todo mundo gosta de novela, talvez, a maioria. Ou filmes. Nada contra, cada um pode decidir o que vê ou não vê. Mas, como pessoas que buscam a santificação, será que nós sabemos ser seletivos com essas coisas? Porque o mundo hoje está tão impuro, está tão sujo, que é muito comum defender, por meio desses meios de entretenimento, muitas práticas que é totalmente contra a Torá. Por exemplo, hoje em dia, o adultério, que às vezes é fantasiado nas novelas, é tido quase como uma coisa normal. Não é isso? Mas nós sabemos que não é normal. Não é algo que agrada a Hashem. Então temos que ter muito cuidado com o que nutrimos a nossa mente. Se nós queremos nos santificar, temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes são essas brechas que vai adentrar o coração e enfraquecer a nossa determinação de santificação e às vezes pode até nos induzir a fazer algo errado. Então precisamos saber rejeitar essas coisas. Precisamos ter sensibilidade espiritual de quando ver essas coisas, talvez mudar de canal, trocar de programa e assim por diante. É um exemplo prático apenas que eu estou dando, mas obviamente existem muitas outras situações e os irmãos, quando se depararem com elas, vão saber que devem evitar esta ou aquela situação. Mas é importante que tenhamos essa determinação, porque a santidade pertence a Hashem. E Ele espera que nós, como adoradores, também sejamos santos. Claro que é dentro do que nós podemos ser ainda, porque somos imperfeitos ainda. A redenção do corpo ainda é futura. Então agora nós ainda estamos sujeitos a falhar. Mas é justamente porque estamos sujeitos a falhar que nós temos que nos blindar de todas as maneiras possíveis para evitar situações que possam, de fato, nos induzir a fazer algo impróprio, que poderia nos sujar espiritualmente, nos tornar impuros, o contrário de santos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar nas vestes sacerdotais é o peitoral, o urim e o tumim. No peitoral, como eu mencionei, havia 12 pedras com os nomes das 12 tribos de Israel. E havia o urim e o tumim, que o sumo sacerdote utilizava para dar informações às vezes, para um rei, por exemplo. A Bíblia, inclusive, relata que os reis realmente consultavam o Cohen Gadol em busca de orientações em tempos de guerra, por exemplo. Saul, por exemplo, o primeiro rei de Israel,
tentou obter informações do sumo sacerdote, mas não obteve, porque ele já estava, Hashem já havia o descartado como rei. Mas há o relato de que ele tentou, mostrando que realmente era comum que os reis buscassem essa orientação. Bem, e como podemos fazer isso hoje, já que não temos mais o templo, né, o Beit HaMikdash, não temos mais um Kohen Gadol aprovado com o Urim Tumim? Bem, hoje nós temos outras maneiras de buscar a orientação de Hashem, que é por meio da Sagrada Escritura. É o primeiro ponto, o primeiro lugar que devemos ir quando queremos orientações. É estudar a Sagrada Escritura para ver o que Hashem pensa sobre algo. Porque a Escritura, o que acontece? Ela está repleta de histórias de pessoas que passaram por situações muito parecidas, às vezes, embora numa outra época, situações às vezes parecidas com o que nós estamos passando. Então, estudar a Escritura e buscar a orientação ali é uma maneira da gente realmente ser orientado por Hashem. E é justamente sobre isso que Yeshua, no seu ministério, ele falou sobre isso. Ele falou sobre a importância de buscar aquilo que ele ensina e viver segundo o que ele ensina. Veja, por exemplo, aqui em Matitiahu, capítulo 7, versículo 21 a 29. Vamos ler mais esse texto aqui na Brit Hadashah. Vamos ver o que Yeshua nos ensina aqui. Matitiahu, capítulo 7. Vamos ler alguns versículos aqui a partir do versículo 21. Matitiahu, Mateus, capítulo 7, 21. Em diante, Yeshua disse assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu, e sua queda foi terrível. Notaram os irmãos o que Yeshua está dizendo aqui? Que nós precisamos seguir à risca o que ele nos ensinou. Precisamos conhecer, precisamos buscar orientações ali, na Escritura, naquilo que ele ensinou, para então praticar. E assim seremos como alguém sábio que construiu sua casa na rocha. E nós sabemos como é importante uma casa construída com boas fundações. Um tempo atrás, no Rio de Janeiro, teve um prédio que caiu, vocês devem lembrar. Por quê? Foi um prédio construído à beira-mar, com fundações ruins, não profundas o suficiente, então a erosão causada ali pela areia acabou derrubando o prédio. Em sentido espiritual, é o mesmo que pode acontecer conosco se a gente não seguir o que Yeshua ensinou. Se a gente olha para os ensinos de Yeshua, ou da Torá, ou das Escrituras de uma forma geral, e achamos que é apenas história antiga, nós estaremos fazendo como aquele homem que construiu sua casa na areia. Mas se nós entendermos que tudo que está escrito realmente é palavra de Hashem, escrito para a nossa instrução, para a nossa orientação, aí sim, e praticarmos, nos esforçarmos em pôr em prática todo dia, aí sim nós estaremos edificando sobre a rocha. E uma casa sobre a rocha não pode ser abalada. Portanto, que nós possamos seguir o exemplo de Yeshua. Agora, quero abordar ainda um ponto aqui sobre a túnica de linho branco.
existe um simbolismo muito grande por trás disso, porque vestes brancas são abordadas em toda a Escritura, inclusive na Brit Hadashah, para nos ensinar a importância de mantermos uma conduta pura e santa. Portanto, as vestes brancas sacerdotais, elas tinham o objetivo, obviamente, não só refletir a dignidade do cargo, a pureza necessária que os sacerdotes deveriam ter para poder oficiar no Mishkan e no Beit HaMikdash, mas também ela nos ensina princípios eternos para nós hoje. E por que dizemos isso? Porque lá no Apocalipse, a Escritura faz uma ligação com essas vestes sacerdotais. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17, fala-nos a respeito de um tempo futuro, escatológico, onde, no final de todas as coisas, o apóstolo Yohanan viu uma grande multidão de pessoas saindo daquela grande tribulação, e então alguém pergunta, você sabe quem são estes? Aí Yohanan diz, não, eu não sei, Senhor, tu sabes. E então o anjo responde para ele, estes são os que lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. E o que significa isso, lavar e embranquecer? Bem, primeiro, o sangue do Cordeiro nós já sabemos, refere-se ao sacrifício que Yeshua fez. É por meio dele que obtemos redenção, perdão de pecados. Portanto, o primeiro passo para embranquecer as vestes é ter fé genuína na obra meritória de Yeshua. Não tem como obter perdão, salvação, sem Yeshua. Então, precisamos ter isso em mente. E então, ali fala que essas pessoas que serão salvas e que sairão dessa grande tribulação, são pessoas que lavaram e embranqueceram suas vestes. Vestes espirituais, quer dizer, sua conduta. A partir do momento que foram alcançadas, tiveram fé em Yeshua, foram perdoadas, elas passaram a seguir um proceder justo, um proceder em harmonia com a Torá. E então elas estarão, entre estas pessoas salvas que estarão no Olam Rabá. E será incrível, irmãos, o Olam Rabá. Quando a gente começa a estudar a Torá, o Taná, e começa a ver as descrições que a Escritura faz do Olam Rabá, eu, particularmente, às vezes eu fico emocionado. Porque hoje, por exemplo, a gente vive uma vida totalmente diferente, né? A gente tem medo de sair ali e ser assaltado, ou pior, algumas vezes são assaltados e mortos. A gente vive num mundo muito difícil, conturbado, cheio de criminalidade, violência, doenças incuráveis, etc. Mas a palavra de Deus ensina que no Olam Rabá não vai haver essas coisas. Nós teremos saúde plena, nem a morte não vai existir mais. Será um mundo realmente de paz, um mundo novo, transformado. E Yeshua usou o termo recriação. Vai haver recriação das coisas. Então será um mundo restaurado como era o Éden antes do pecado. Será algo incrível. Então, vale a pena todo o esforço para andar em santidade, para andar seguindo os princípios da Torá, como o turbante, com aquela placa de ouro, tentava mostrar para o povo de Israel. Vale a pena seguir a santidade. Agora, o tempo já avançou, mas eu quero só mais alguns minutinhos, porque há tanta coisa interessante para falar dessa paraxá que a gente não pode deixar algumas coisas importantes de fora. Eu quero destacar agora aqui o serviço diligente que os artesãos fizeram e como foi a reação de Moshe. No capítulo 39 de Shemot, versículo 32 a 43, descreve isso. Eu não vou ler todo o texto em função do tempo, mas quero destacar o seguinte. Quando o povo terminou de construir o Mishkan e levou a Moshe, Moshe se admirou. Aqui na tradução da Bíblia judaica, tem uma expressão de exclamação, assim, que Moshe viu, o povo fez exatamente como foi ordenado. Foram diligentes em fazer. E então Moshe os abençoou. E o que aprendemos disso?
Qual é a lição prática de Pecudei nesse sentido? A importância de nós servirmos na congregação com zelo, fazendo o nosso melhor. Na congregação existem vários serviços que precisam ser executados. E nós precisamos nos dispor a fazer, assim como aquelas pessoas lá no deserto se dispuseram. Pensem bem os irmãos comigo, será que foi fácil para eles construir o Mishkan no deserto? Veja, se fosse numa grande cidade, com muitos recursos, já seria difícil. Mas imagine no deserto. Você conseguir madeira apropriada, você conseguir o tecido apropriado, você, enfim, conseguir ferramentas necessárias. Não foi nada fácil, mas eles aceitaram a tarefa de pronto. Eles não colocaram desculpas. Poderiam dizer para Hashem, aqui, Hashem, olha só a situação, né? Mas eles não fizeram isso, eles foram diligentes, eles confiaram que Hashem proveria todos os recursos necessários. E Hashem proveu inclusive a sabedoria necessária para os artesãos. E eles fizeram com maestria aquilo ali. Outro dia eu estava vendo uma réplica do Mishkan em Israel, e é incrível os detalhes de como foi feito, e pensar que foi feito num deserto. Incrível, incrível. Mas eles fizeram com diligência e Moshe, por fim, os abençoou. Assim também nós precisamos ser diligentes na nossa sinagoga, por exemplo. Nós temos aqui serviços muito importantes para serem feitos. Nós temos os músicos, por exemplo. Já imaginou como seria prestar uma adoração sem música? Não é tão bonito quando a gente vê todo mundo tocando aqui? Então, estão sendo diligentes no que fazem. Agora, outra coisa também. Para nos reunirmos, precisamos do local limpo, por exemplo. Não é? Imagina se a gente viesse aqui e tivesse tudo sujo. Não daria para cultuar assim. Então, precisa de pessoas que façam a limpeza. Também seria ruim se a gente chegasse aqui, por exemplo, e não tivesse ar-condicionado, não tivesse ventilador. E para isso tudo funcionar, a gente precisa de recursos, doações. Então, assim como o povo foi pronto em doar, e doou tanto que chegou um momento que Moshe disse, olha, para. Já está bom, chegou demais já. Seria bom se a gente pudesse dizer assim um dia aqui para os irmãos, né? Não doa mais, tem demais. E não é o caso. É o contrário, exato. Muitas vezes aqui tem mês que praticamente não dá para quitar, se alguém não chegar às vezes e fazer um aporte, sabe? Então, irmãos, precisamos aprender dos israelitas no deserto. Precisamos ser diligentes em contribuir. Tem aqueles que dizimam e tem aqueles que dão ofertas, mas ambos precisam ser diligentes nisso. Se você oferta, mas não deixe para o acaso, sabe? O ideal é você programar, colocar no seu orçamento mensal. Você não tem o seu orçamento lá? Você separa lá, é tanto para a luz, tanto para a energia, tanto para o aluguel, tanto para alimentos. Por que não coloca lá também uma linhazinha, tanto para a sinagoga? E faz aquele compromisso, porque é importante. E se você dizima, então não precisa nem dizer, né? Já sabe que o dízimo então tem que ser entregue mensalmente. São exemplos, tá, que eu estou dando, mas que mostraremos que estamos aprendendo com os israelitas. Eles foram elogiados e abençoados. E a Hashem promete também nos abençoar. A Escritura está cheia de promessas de que quando nós contribuímos financeiramente para o bem-estar da congregação, a Hashem nos abençoa, Ele multiplica. Porque Ele sabe das nossas dificuldades, sabe do nosso empenho, e Ele está sempre pronto a nos abençoar. Tudo é dEle, é Ele quem nos dá. Então, nós também devemos ser generosos nessa questão também. E, por último, para a gente concluir, eu quero falar um pouco agora da Shekinah do Eterno, no momento da inauguração do Mishkan. Quando eu estava estudando em preparação para trazer esse estudo, eu fiquei pensando comigo, como deve ter sido uma coisa gloriosa. Imagine se você ali, você vê uma manifestação visível de Hashem. Imagina aqui, nós estamos aqui reunidos, de repente a Shekinah de Hashem aparece aqui. Seria uma coisa fantástica, né? Então deve ter sido algo maravilhoso para eles. Mas aquilo ali tem lições a nos ensinar.
A primeira lição que nós aprendemos, e nossos sábios dizem que aquilo ali mostrava que Hashem tem o desejo de morar literalmente conosco. Não só no nosso coração também, mas no sentido mesmo literal. Hashem quer estar conosco, literalmente. E a Escritura nos garante que no futuro, no Olam Rabá, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Por exemplo, Apocalipse 21, que eu gostaria agora que os irmãos abrissem as suas Bíblias para a gente concluir, fala-nos desse tempo vindouro, em que a Shekhinah do Eterno estará fisicamente conosco. Apocalipse 21. Vamos ler só aqui os versículos de 1 a 8, que diz assim: Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: Vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Então aquele que está sentado no trono disse: Vejam, estou fazendo tudo novo. Ele disse também: Escreva, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: Está feito. Eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem está sedento, eu mesmo darei água da fonte da vida, de graça. O vencedor receberá todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Irmão, nesse texto que lemos, nós vemos uma mensagem incrível de esperança e ao mesmo tempo uma advertência. Primeiro, a esperança de que em breve haverá sim um Olam Rabá, um novo mundo, um mundo de paz, um mundo com Deus, onde o próprio Deus estará conosco, como diz ali, habitará conosco. Mas há também uma advertência, porque aqui diz que os que estarão lá são somente os vencedores. Isso quer dizer que haverá perdedores também que não estarão lá. Nós queremos, obviamente, estar entre os vencedores, não entre os perdedores. E o que vai garantir que sejamos vencedores? É viver pautado pela Torá do Eterno. É aprender como o Pekudei nos ensinou aqui. É obedecer, é fazer tudo conforme Hashem determinou. Se nós fizermos assim, aí sim, seremos vencedores e estaremos lá no Olam Rabá, tendo a presença do Eterno juntamente conosco. Em nome de Yeshua HaMashiach.